Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Este é o programa EBD em Síntese Podcast. Este programa é de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Estou aqui hoje na companhia do professor Joseone Bezerra para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando lições bíblicas baseadas no Evangelho segundo escreveu João, neste segundo trimestre do ano de 2025. Paz do Senhor, professor Joseone, seja bem-vindo a mais um programa EBD em Síntese Podcast. Paz, Senhor, pastor Fábio, graças a Deus, mais uma lição, mais um trimestre maravilhoso que temos iniciado. E louvamos a Deus por estar participando mais uma vez dessa leitura maravilhosa do Evangelho de João. Amém, professor Joseone. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 4 deste trimestre, lição esta que será estudada presencialmente nas nossas salas de aula da Escola Bíblica Dominical no dia 27 de abril de 2025. O título desta lição de hoje é Jesus, o Pão da Vida. O texto áureo da nossa lição se encontra em João capítulo 6, versículo 48, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Declaração de Jesus dizendo que ele é o pão da vida. E a verdade prática afirma o seguinte: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano, professor Joseone. É verdade. E, pastor Fábio, nossa leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 6 do Evangelho de João, vai dos versículo 1 ao versículo de número 14. E temos três objetivos muito importantes. Nosso primeiro tópico temos instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação, refletir a respeito no tópico 2, refletir o respeito aos desafios da fé, e nosso tópico 3 é correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como pão do céu. E o mais interessante, pastor Fábio, que quando Jesus ele se identifica como o pão da vida, no contexto ali do Evangelho de João, essa expressão, eu sou o pão da vida, faz parte de uma das 7 declarações messiânicas em que o Senhor Jesus ele se identifica com diferentes elementos fundamentais para a vida humana, mostrando também sua autoridade e divindade, né? E o mais interessante é que essas declarações são um dos principais meios o qual através ele se revela através do Evangelho de João, quando ele afirma que ele é o pão da vida. Jesus ele se pronuncia essas palavras logo após ele realizar ali aquelas multiplicações dos pães e peixes, né? E quando aquela grande multidão segue buscando milagre e não um ensino espiritual. Então, Jesus ele confronta ali, dizendo que eles buscam apenas saciar a fome física. Então, o contexto desse versículo do texto áureo mostra isso, essa pequena introdução para a gente adentrar nos tópicos aí maravilhosos que foi citado. É verdade. Jesus ele desenvolveu e realizou seu ministério aqui na terra, ensinando, pregando, mas também realizando muitos milagres de cura, repreendendo as enfermidades, de libertação espiritual, expulsando demônios de muitas pessoas. Mas Jesus também fez vários milagres, maravilhas extraordinárias no que diz respeito a repreender o vento, o mar, a tempestade, mostrando o seu poder sobre esses elementos da natureza e também, no caso aqui do milagre da multiplicação dos pães, ele trazendo à existência coisas que não existiam antes, mostrando aí o seu grande poder. O tópico 1 da nossa lição fala Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação de pães e peixes. A Bíblia mostra, os evangelhos mostram pelo menos dois milagres de multiplicação de pães que Jesus realizou. E nesta lição de hoje, baseada aqui em João, no capítulo 6, nós vamos estudar o primeiro milagre
da multiplicação de pães realizado por Jesus. Ele multiplicou ali os pães e os peixes, e nós vemos que este milagre, essa narrativa do milagre da multiplicação de pães e peixes, está registrada nos quatro evangelhos, e a gente pode ver aqui, fazer um paralelo entre o que Deus Pai, Jeová, fez no Antigo Testamento e Jesus fez no Novo Testamento. Jeová, lá no Antigo Testamento, ele mandou o maná do céu para alimentar a fome do corpo. O maná que descia do céu diariamente, que Deus mandava para o povo de Israel quando ele estava peregrinando no deserto, era um alimento que alimentava o corpo. Diariamente o povo se alimentava daquele maná que descia do céu. E nós vemos aqui que no Novo Testamento, Jesus ele faz esse grande milagre de multiplicação de pães e peixes, né, que alimentou aquela multidão que estava faminta. Realmente havia uma necessidade, uma grande multidão seguia Jesus por causa dos seus milagres, por causa do seu ministério, muitas pessoas interesseiras ali seguindo Jesus, mas Jesus teve misericórdia, teve compaixão daquele povo, porque eles estavam famintos e realizou ali aquele milagre de multiplicação de pães, mostrando que, assim como Jeová mandou pão para o povo lá no deserto, no Antigo Testamento, Jesus também tem o mesmo poder de mandar pão para alimentar o povo ali naqueles dias do ministério de Jesus ali em Israel. Mas Jesus aproveita a ocasião para falar do pão do céu, do pão da vida, para falar do alimento espiritual. Professor Joseone, o tópico 1.2 da nossa lição, ele fala sobre esse milagre que Jesus realizou. O que é que a gente pode acrescentar aí, mais detalhes do contexto desse milagre que Jesus realizou? É interessante, pastor Fábio, que o senhor registrou aí, né, que a lição mostra, sobre o registro dos quatro evangelhos a respeito desse milagre. E o milagre da multiplicação de pães e peixes, ele é o único registrado, certo, nos quatro evangelhos, como o senhor já falou, o que evidencia uma importância teológica e histórica. Por quê? Porque cada evangelho, ele mostra a sua particularidade. Jesus, ele quando ele estava no barco, ele descendo, ele olha para a multidão, ele se compadece da multidão e mostrando que as pessoas estavam seguindo a Cristo e estavam famintas. Marcos já disse que ele estava cansado da viagem, procura um lugar ermo para se ficar com o pessoal, e lá ele mostra uma coisa interessante. E já João, ele mostra que Cristo naquele momento era o pão da vida. E somente João, ele mostra que Jesus ele era o pão da vida. E nenhum outro evangelho ele recebe tamanha atenção como o evangelho de João, ao relatar o sinal que estabelece ali o pano de fundo ali para o discurso do pão da vida, revelando a identidade messiânica de Jesus. Quando lá no Antigo Testamento, como você já bem citou, quando Moisés alimentava a grande multidão, e Deus ele se utiliza de um título que Jesus usa aqui, que é eu sou, né? Ego eimi no grego, e no hebraico ele usa a mesma expressão, que é errei, asher, errei. Ele mostra a mesma divindade de Cristo, mostrando que ele era o mesmo pão que desceu para saciar aquela fome daquele pessoal. Mas a fome não era física e o povo não entendeu. No deserto era física, só que agora era espiritual. Então, a singularidade desses evangelhos mostra, João mostra, relata esse pano de fundo bem detalhado para que as pessoas entendam o lado espiritual e divino de Jesus. É verdade, professor José Onde, o apóstolo João, aquele que tinha mais intimidade com Jesus, conhecia Jesus mais de perto, ele revela esse lado criador e divino de Jesus. Inclusive, o próprio João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 3, ele diz que todas as coisas foram feitas por Jesus e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então, assim,
é como ele trouxe à existência toda a criação no princípio, também Jesus trouxe à existência mais pães e peixes para alimentar aquela grande multidão. Nós observamos aí que dentro daquela multidão tinha algumas pessoas que estavam interessadas em ouvir o evangelho, estavam interessadas em Cristo, na pessoa de Jesus, mas também tinha muitas pessoas interesseiras que só estavam interessadas em saciar a sua fome, só queria saber do seu ventre, da sua barriga e não queria saber nada de Jesus. É daí Jesus introduzir esse assunto do pão da vida, do pão do céu, do alimento espiritual e denunciar também esse comportamento interesseiro do povo. Então, o tópico 1.3 diz qual era o interesse da multidão. Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Nós podemos ler aqui em João, né, no capítulo 6, essa lição é baseada, embora esteja registrado esse milagre nos 4 evangelhos, mas a lição de hoje se baseia na narrativa de João, no capítulo 6. Nos versículos 26 e 27, diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, Jesus, ele denuncia claramente esse sentimento interesseiro do povo, né, que estava seguindo Jesus apenas porque queriam comer pão e ficar de barriga cheia. Mas Jesus, no versículo 27, instiga aquele povo a trabalhar não pela comida que perece, Isso. mas por aquela que permanece para a vida eterna. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, à multiplicação, Jesus encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. E a situação, professor Joseone, de hoje em dia não é muito diferente. Quando muitos se apressam atrás de milagres, mas pouco demonstram interesse pela palavra de Deus. Nós estamos vendo hoje em dia tantas igrejas, tantas denominações, tantos movimentos, tantos pregadores, ensinadores e líderes religiosos, né, que estão vendendo bênçãos, né, estão manipulando pessoas, vendendo supostas bênçãos, supostos milagres. E muitas pessoas correm atrás dessas ofertas, porque muita gente não tem interesse no Deus da bênção, mas quer saber da bênção de Deus. Só quer saber da bênção de Deus. Só quer aceitar Jesus como o seu provedor e não como o seu Senhor e Salvador. São pessoas, como diz na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, no versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A pessoa não produz fruto porque ela só quer saber das coisas materiais. Mas Jesus disse em Mateus 6:33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Professor Joseon. Verdade, pastor Fábio. Ao contrário do que Jesus mostra aqui nesse relato de João 6, e o que eu acho mais interessante, pastor Fábio, é quando João ele se utiliza de uma palavra, no capítulo 6, versículo 11, diz quando ele pega aquele pães e os peixes e dá graça, né? E a forma que ele mostra ali, segundo ao dicionário grego, ele está no pretérito aoristo, ou seja, indica uma ação decisiva e completa de Cristo, né, durante ali
um milagre contínuo nas mãos de Jesus, não parava. Por quê? Porque se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Então, o milagre foi realizado de forma espetacular, que nós sabemos que Cristo, ele supre a necessidade do seu povo, ele supre todas as necessidades, mas primeiro nós temos que buscar não só a bênção, mas sim algo que preencha o nosso vazio espiritual, que é justamente a presença do Espírito Santo de Deus. O milagre ali, ele tinha como objetivo apontar para a identidade de Jesus como o Messias prometido, né? Então, ao alimentar a multidão no deserto, Jesus também alimenta aquela multidão, remete aos seus leitores ali que Jesus está realizando não a nova dádiva, mas sim algo que é verdadeiro, para que o seu povo fosse suprir todas as necessidades. E como o senhor bem frisou, hoje está ao inverso. O povo busca mais coisas materiais do que mesmo espiritual, que era o sentido do pão da vida que João mostra ali no seu texto. E esse texto, o professor Joseone, também passa para nós uma mensagem muito importante, que não podemos confundir o evangelho como uma mera doutrina social, Isso, que serve para dar todo o suporte teórico para todo um trabalho de arrecadação de recursos materiais, de alimentos, né, para distribuir a quem isso, precisa. O evangelho, ele não é só de fé, é de obras também, é de amor. A Bíblia diz que a fé é evidenciada pelas obras, e todo cristão deve praticar as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. isso. Mas nós não podemos esquecer, né, de que, em primeiro lugar, as pessoas precisam de Jesus. Em primeiro É, lugar, precisam do pão do céu. Nós não vamos entrar numa dicotomia, numa polarização, né? Ou o pão do céu ou o pão da terra. Não. A gente vai trabalhar nas duas frentes, mas a prioridade, o mais importante, é o pão do céu. E isso. foi isso que Jesus ensinou durante todo esse texto aí de João Bem, pastor capítulo Fábio, 6. O é top... interessante que a multidão, Não, ele não percebe o real significado do sinal, né? Em vez disso, vê apenas a satisfação das necessidades físicas, né? Que era o pão, a cura, e perde o real propósito do milagre, que era revelar a glória de Cristo, né? Então a gente vê isso nesse texto. é verdade. Meus irmãos, tópico 2 da nossa lição: Jesus desafia a fé dos discípulos. Então, diante daquela situação toda, Jesus aproveita a ocasião para ensinar aos seus discípulos e fazer com que os seus discípulos crescessem na fé. Então, aqui no tópico 2, quando fala de que Jesus desafiou a fé dos discípulos, eu gostaria de ler em Mateus capítulo 14, versículos 14 a 16, capítulo 14 de Mateus, também Mateus registrou esse milagre da multiplicação e tem um contexto aqui que gostaria de ler. Mateus capítulo 14, versículos 14 a 16 diz assim: Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. O verdadeiro cristão se compadece do sofrimento das pessoas, se compadece do sofrimento dos outros, tem compaixão. A compaixão é uma marca registrada do cristão e a bondade, né, também é uma das evidências, é uma das virtudes do fruto do Espírito. E aí Jesus curou aquelas pessoas enfermas. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Noutra tradução diz: dá-lhes voz de comer. Então, Jesus, diante daquela situação, Jesus não foi negacionista, de dizer que o povo não estava com fome. Jesus não negou que o povo realmente precisava se alimentar. Mas Jesus, querendo ali
testar a fé dos discípulos, querendo inspirar fé nos discípulos, Jesus disse: dá-lhes voz de comer, vocês dê de comer a esse povo. João capítulo 6, versículos 5 a 7, diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Observe que Mateus disse a todos os discípulos: dá-lhes voz de comer. Vocês, meus discípulos, meus apóstolos, dê de comer esse povo. E aí, João relata aqui um diálogo mais específico, em particular de Jesus com Filipe, dizendo: onde compraremos pão para lhes dar de comer, Filipe? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Então, Jesus perguntou ali a Filipe só para testar: Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para dar de comer a esse povo? Aí Filipe respondeu no versículo 7: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então, Jesus desafia ali os discípulos e os discípulos revelam toda a sua impotência, toda a sua dificuldade, né? Impotência diante daquela situação, né? Diante daquela situação, Jesus, né, disse a eles: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Professor Joseone, o tópico 2.2, né, ainda nessa temática aí do desafio de Jesus para os seus discípulos. O que é que Jesus estava querendo ensinar a eles? O interessante, pastor Fábio, como João tem essa particularidade com Jesus, como o senhor já citou os versículos 5, 6 e 7, a palavra que Jesus usa aqui no verso 6, né? 6 e 6, experimentar, porque sabia que havia de fazer. Mas o mais interessante é que essa palavra tem a conotação de testar, provar, avaliar, né? Porque Jesus faz a pergunta numa direção a Filipe. Então, aqui, como muitos pregam, que eu já ouvi muita gente falando sobre isso, né? Não se trata de uma tentação maliciosa de Jesus em hipótese alguma, mas, pelo contrário, era um teste intencional e pedagógico com o objetivo de despertar o quê? A confiança dos discípulos, né? Que, como Jesus se dirige a ele, Jesus sabia que iria fazer, mas faz a pergunta para provocar uma reflexão e até um crescimento espiritual em Filipe e nos demais discípulos. Era uma lição de quê? De total dependência de uma provisão divina. O texto dá para entender isso. Esses ensinamentos relacionados com os discípulos, Jesus sempre usava essas situações práticas para ensinar as verdades espirituais. E nesse caso, ao fazer a pergunta, ele apresenta ali uma lógica. Ele expunha a limitação humana de frente àquela grande necessidade. Ele expunhou aquilo ali. Onde nós vamos alimentar tanta gente? E Filipe, ó, nem com 200 denários a gente consegue. E Jesus, ele vê essa limitação humana frente àquela grande necessidade. Então, ele estava preparando ali um cenário para uma revelação do poder divino. Jesus, ele não agia de forma aleatória, né? Ele sempre preparava os corações dos discípulos através de perguntas, desafios. Sua pedagogia divina levava a entender o que o impossível para os homens era possível para Deus. Então, o teste feito a Felipe não visava ali a obter uma solução prática, mas para abrir os olhos dos discípulos para uma verdade mais profunda, que era a suficiência do próprio Cristo diante das limitações humanas. E ele mostra, olha, se eu tiver 200 denários, era quanto tempo de trabalho para comprar esses pão? E Jesus mostra ali total limitação dos seus discípulos para não prover ali uma situação totalmente que Cristo faria ao seu lado divino de prover esta grande necessidade. Pois é, meus irmãos, no dia a dia, quando a gente está fazendo a obra de Deus, surgem problemas complexos, desafiadores, difíceis de serem resolvidos, mas temos que entender que ao nosso lado está o Deus Todo-Poderoso, Verdade. Jesus, que está conosco todos os dias
até a consumação dos séculos, como ele prometeu, e tem problemas que só Jesus pode resolver. Tem problemas que a lógica não resolve, a razão não resolve, a economia não resolve, nenhum recurso humano resolve. Somente uma intervenção divina, somente uma intervenção divina. E naquela situação, daquela multidão faminta, numa situação ali de deserto, no lugar isolado, sem pão, sem alimento, mas Jesus fez o milagre. E ali, quando Jesus diz, dá-lhes voz de comer, Jesus estava querendo transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição de que nós somos impotentes diante de muitas situações complexas do dia a dia, mas que Jesus é poderoso para nos dar vitória mediante a fé nossa. Quando a gente crê no sobrenatural de Deus e busca socorro do Senhor, então ele vai nos dar vitória. Então Deus, no dia a dia, às vezes deixa que a gente passe por situações difíceis, complexas, para poder a gente sentir a nossa limitação e reconhecer que de nós mesmos não podemos nada, não temos nada. Jesus mesmo falou lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então, quando Jesus desafia assim a fé dos discípulos, ele sempre com o intuito de promover o crescimento espiritual dos seus discípulos. E aqui eu lembro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, Deus permitiu que Jó passasse por toda aquela provação, para que Jó crescesse espiritualmente, amadurecesse espiritualmente, e no final de toda aquela provação, quando Jó é restituído a Jó todos os seus bens, ele diz em Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, todos aqueles que passam por experiências com Deus crescem espiritualmente, e isso é toda uma lição. No caso aqui desse milagre, uma lição de provisão, do Deus que provê. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. É interessante que o milagre foi acontecendo à medida que os pães eram repartidos. Quer dizer, quando a gente está fazendo a obra, aí Deus está fazendo o milagre. O Isso, milagre não vai na frente e depois a gente vai atrás, não. A gente está fazendo a obra e Deus está verdade. nos acompanhando e fazendo milagre. E a lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias, soluções que fogem toda a lógica humana. Isso significa milagre. Milagre é uma intervenção do sobrenatural no mundo natural. E assim Deus manifestou o seu poder de provisão, né, para aquele povo. E a gente lembra que um dos nomes atribuídos a Deus no Antigo Testamento é Jeová Jiré, o Senhor proverá. Glórias ao nome de Jesus. Professor Josione, o tópico 3, Jesus, o pão que desceu do céu. Então, Jesus aproveita essa ocasião já que Jesus saciou a fome do corpo, alimentou o corpo, aí Jesus agora aproveita a ocasião para falar para eles de um pão diferente, de um pão superior, de um pão mais importante, que é o pão que desceu do céu. Não é isso? É isso mesmo, pastor Fábio. Mais interessante que quando Jesus se utiliza disso, após Jesus interrogar Felipe, vem André com um rapazinho, né? E diz, olha, nós temos aqui apenas 5 pães e 2 peixinhos, pães de cevada, que era alimento dos pobres, e André fez, mas como pode ser isso para tanta gente, né? Também outra dúvida. Então, a palavra que eles utilizam falha ali em perceber o verdadeiro significado real. Jesus não veio simplesmente para saciar estômagos vazios, mas para, naquele momento, era revelar a plenitude de Deus em si mesmo, quando ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a provisão que vem de Deus, não apenas o lado material. E eles ignoraram
esta revelação que Deus tinha feito para eles. Então, o ensino de Jesus agora vai mudar o foco, porque ele vai buscar mais uma ponta profunda, porque o pão que desce do céu, que ele oferece, é o próprio Cristo dado pelo Pai para a salvação eterna. Jesus ali, ele não só busca permanecer, mas também indica que o mérito humano para a salvação era um convite para a busca espiritual e até Cristo foi intencional, né? O senhor já leu o verso 27, que é o central entre o contraste entre o pão físico e o pão que desce do céu, porque o pão que permanece para a vida eterna, ele deixa bem claro no verso 27. Então, ele mostra que o pão que era o Cristo ia saciar a fome, que eles nunca mais teriam fome. E em João, ele se utiliza também numa passagem maravilhosa, no capítulo 7, ele simboliza também a água, que essa água também jorraria para a vida eterna. E este pão era justamente um convite para aquela multidão, para não só saciar aquela fome, mas para satisfazer a fome profunda que era na alma, porque o próprio Cristo, ele era ali o pão que era oferecido, que era ele mesmo. É tanto que na ceia ele se utiliza disso. Este é o meu corpo, o pão da nova aliança, que será entregue por muitos. Então, Cristo mostrava isso, que este pão era o que ia saciar o lado espiritual de todo mundo. O maná no deserto sustentou o corpo temporariamente, mas o pão que o Pai dá, agora que oferece e sustenta o homem para a vida eterna. Então, este pão, que era o próprio Cristo, era a verdadeira provisão de Deus para suprir todas as necessidades e cegueiras espirituais do homem, né? E que ao pedirem ali, dai-nos sempre deste pão. Então, a multidão revela a incompreensão espiritual, né? Semelhante àquela mulher samaritana que queria o pão, né? Um pão mágico, ou algo sem problema, né? E Jesus, ele mostra que ele ali, naquele momento, ele era o Messias, ele era a provisão, que ele era o maná, que ele apresenta como a própria dádiva, o próprio alimento que a alma exige para todos se saciar para a vida eterna. Isso era que Cristo queria trazer para essas pessoas. Verdade, Jesus confrontou aquela multidão, mostrando a real intenção e o desejo deles. Então, Jesus disse, né, vocês me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. A percepção daquela multidão sobre Jesus, ela era puramente social. Eles desejavam um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais, né? E João capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim, ó: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Então, o objetivo, as intenções daquela multidão era de fazer de Jesus um grande líder político, de fazer de Jesus um rei, né? E de fazer de Jesus aquele provedor que ia resolver todos os problemas materiais das pessoas. No entanto, para além do pão físico, Jesus queria oferecer a eles o pão que desceu do céu. Capítulo 6, versículos 31 a 36, disse Jesus: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Aquela multidão disse a Jesus: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida aos homens. E esse pão do Verdade. céu, o pão da vida, é Jesus. Trata-se do próprio Cristo. Capítulo Hein, pastor Fábio? 6. Oi? A mensagem que João falou aí poderosamente, né, que serve para a gente hoje, muitos seguem a Cristo pela somente expectativa de bênçãos materiais, né?
Mas o verdadeiro discípulo é aquele que deseja uma comunhão com o Salvador, que eles não entenderam essa mensagem. Não apenas o que ele pode dar, né? A vida eterna, como Cristo fala, é um fruto de um relacionamento íntimo de fé contínua com o Filho de Deus. Então, nós temos que entender isso, não pela expectativa de bênçãos materiais, mas que o propósito é a vida eterna, que é um fruto de um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. É verdade. E aqui no capítulo 6 de João, João narra o milagre, né, no início do capítulo 6, versículos de 1 a 14, mas o desdobramento de todo esse acontecimento, Jesus começa a falar e João escreveu ao longo do capítulo 6 todos os desdobramentos. Então Jesus ele começa a mostrar e a despertar naquela multidão o desejo deles pelo pão do céu, pelo pão que não perece. E esse pão do céu que dá vida é Jesus. Então, Jesus, em João 6:35 disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O pão da vida não é religião alguma, o pão da vida não é pastor alguma, não é líder religioso algum, mas o pão da vida é Jesus Cristo. E ele disse: Quem vem a mim jamais terá fome. Evidentemente que ele estava falando aqui do pão da vida, do pão espiritual, que não terá fome espiritual. No versículo 48, Jesus tornou a repetir: Eu sou o pão da vida. Versículo 51, ele repete de novo: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus enfatiza bastante esse lado aí do pão da vida, do pão espiritual que alimenta é, a alma. Em João, aqui no tópico 3.3, já partindo aqui para a parte final da nossa lição, né, o que é comer o O pão? Porque a pão. gente leu aqui, acabamos de ler no versículo 51, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículos 54 e 55, Jesus disse: Quem come a minha carne e bebe no meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Professor Joseone, evidentemente que Jesus não estava falando aqui de canibalismo, ele não estava pregando canibalismo, que as pessoas, os seus discípulos, deveriam comer a sua carne. Ele usa aqui uma linguagem figurada, né? Isso, E isso. isso, professor Joseone, se refere a quê? O que é que Jesus está apontando para quê quando ele fala essas palavras? Que conexão isso tem lá com 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo lá da Santa Ceia? O que é que a gente pode falar sobre isso? Ele usa aqui uma metáfora, né? Quando ele usa no capítulo 6, verso 51, o pão que eu der é a minha carne, né? Ela está aprofundando ali, é um simbolismo ali do pão do céu, revelando que esse pão é a sua carne que seria entregue como sacrifício, né? Aí aqui a gente vê aqui uma transição de uma metáfora sustentando ali o corpo físico com a morte de Cristo ali, a realidade da morte expiatória. E ele mostra que o pão que eu darei é a minha carne. Então, Jesus, ele antecipa ali a sua morte substitutiva, né? Comer sua carne, beber seu sangue, como ele usa ali, capítulo 6, no verso 53 ao 56, não se refere literalmente ao corpo físico, mas sim ao receber pela fé os benefícios da sua morte redentora. O ato de comer é sinônimo de crer profundamente, quando ele disse lá na ceia: Este é o meu corpo que será entregue por vós, ou seja, o corpo da nova aliança. Então, Cristo ele se expõe ali que ele seria entregue, que sua carne seria entregue. Assim, como comer o pão físico significa assimilar ali com o sustento do corpo, crer em Cristo significa recebê-lo totalmente, né? Confiando em sua morte como o único meio de salvação, que era ele tinha que expor isso aí. Então, comer e beber a carne e o sangue é uma imagem vivida de crer
no ato contínuo e pessoal com Cristo, como ele disse, fazei todas as vezes em memória de mim. Então, sempre estamos lembrando desse pão da vida maravilhoso que ele ainda disse assim, na ceia, é, este pão ou este corpo será entregue por muitos, né? Então, Cristo mostra ali que ele seria o pão da vida que seria entregue para salvar toda a uma humanidade. É verdade, professor Joseone, meus queridos irmãos, quando Jesus disse: Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, é quando ele disse: A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, ele estava se utilizando de uma linguagem figurada para apontar para a sua morte cruenta, que aconteceria lá na cruz do Calvário, onde ele ia morrer para expiar os nossos pecados, né? E mais tarde o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, quando ele afirmou: Isto é o meu corpo, e quando disse também em relação ao vinho: Isto é o meu Meu sangue. Então, sangue. ao mencionar a partilha da sua carne, Jesus refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, ao final de mais um programa EBD em Síntese Podcast, e na lição de hoje nós compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. Professor Joseone, muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação conosco em mais um programa EBD em Síntese Podcast. Amém, pastor Fábio. Obrigado pela parceria, pela comunhão, pela oportunidade. E somos gratos a Deus por esse privilégio de estarmos juntos aqui, participando desse programa EBD em Síntese Podcast. Muito bem, meus irmãos, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial, da qual eu e você participa lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, em nossa congregação lá no domingo. Deus abençoe você e sua família. Continue nos acompanhando no canal EBD em Síntese Podcast. Toda semana nós temos aqui podcasts onde nós temos essas aulas maravilhosas para ajudar você no melhor entendimento e compreensão da lição. Deus abençoe você e sua família e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém.